Salve Maria Santíssima, meus cumprimentos aos ouvintes, eu sou o Tito e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bom, hoje, nesse clima de Páscoa, nesse clima de Semana Santa que já passou, né, a Paixão de Cristo e Ressurreição de Cristo, eu quero aqui falar de um filme que é talvez a obra mais tocante da história do cinema cristão, né, a obra que melhor representa Nosso Senhor Jesus Cristo, que é A Paixão de Cristo do Mel Gibson, né, de 2004. Bom, eu vou fazer esse vídeo não só pelo fato de ser Paixão de Cristo, ou de ter passado a Paixão de Cristo, né, a Semana Santa, Sexta-feira da Paixão, né, estávamos nesse clima de tempo pascal agora também, né, mas também com uma dedicatória que é o meu amigo João Tosta, que estava falando que o filme é muito sentimentalismo e um filme superestimado. Bom, mano, infelizmente eu vou ter que discordar veementemente de você, e é por isso que na thumbnail do vídeo vai estar escrito aí sobre o porquê A Paixão de Cristo é a maior obra, né, o melhor filme de todos os tempos, né, de toda a história do cinema. Bom, primeiramente, o que é, né, antes de partirmos para o conteúdo mais aprofundado desse vídeo, né, mas o que é o filme, né, o que é A Paixão de Cristo de Mel Gibson? Bom, é simplesmente um filme que conta a história da paixão, ou seja, a história da morte e de sofrimento do Cristo na cruz ali, né? Conforme está descrita nos Evangelhos, conforme está descrito também nas obras da Ana Catarina Emmerich, que é uma beata da Igreja Católica, né? Uma beata que teve as visões do Calvário, e nessas visões que ela teve, ela documentou tudo, né? Ela sonhava, né? Como se tivesse pesadelos, na verdade, né? Com a situação do Calvário, como se ela estivesse realmente viajando no tempo ali, contemplando o que aconteceu de fato. E quando ela acordava do sonho, ela documentava tudo, escrevia, né? E essas visões, né, foram aceitas pela igreja, e nessas visões ela conseguiu contar, por exemplo, a quantidade de agressões físicas que Jesus sofreu, de qual tipo de agressão cada, né? Enfim. Além de também, né, além de usar os evangelhos e o livro da Ana Catarina Emmerich, o Mel Gibson também se utilizou de diversos simbolismos, muitos que até ele mesmo criou, né? Como, por exemplo, o demônio segurando um bebê demoníaco também, né? Aquele bebê com cara de idoso, durante o momento da flagelação de Cristo. Ali é um simbolismo que não está descrito em lugar nenhum. Não está descrito em lugar nenhum uma situação dessa, né? O que está descrito na Bíblia é que o demônio atormentou Cristo, né? Está descrito na tradição cristã, pelo menos, é que o demônio se manteve durante todo o momento do Calvário atormentando o Cristo, tentando atrapalhar o Calvário, né? Agora, como ele fez exatamente, foi um simbolismo criado pelo autor da cabeça do Mel Gibson, né? Um grande cineasta, né? Tá, mas dito isso, por que seria o melhor filme de todos os tempos, né? Bom, primeiro, antes de falar o porquê que seria o melhor filme de todos os tempos, é melhor falar o que é cinema, o que é arte, dando um conceito, uma conceituação que, apesar de que eu já tinha dado no vídeo sobre beleza, é importante para o meu argumento aqui, né? Então, o que é uma arte, né? Uma arte a gente sabe que é conjunto de técnicas, né, e conhecimentos utilizados para a produção de algo, né? Enquanto a ciência sabe, a arte faz, né? Digamos assim. Mas a arte do belo em específico, né? As artes do belo são um tipo de arte liberal que busca, através da produção de algo belo, elevar o espírito do homem que consome aquela obra de arte, entendeu? Elevar o espírito daquele homem para, né, inclinando-o para o verdadeiro e para o bom, né? Para o moralmente correto e para o real, o verdadeiro. Nisso, né, o cinema entra como uma forma extremamente poderosa, talvez a forma mais poderosa de arte no mundo atual, né? Porque o cinema, ele usa ao mesmo tempo, né? Ele usa imagem, movimento, né? Som, né? Palavras, né? Música, né? Luz, né? Tem toda aquela questão da cinegrafia. E enquanto o teatro também tem tudo isso ao mesmo tempo, né? Tem som, tem movimento, tem tudo que a gente consegue ver. Mas o teatro, ele não consegue se utilizar de, de toda a amplitude que o cinema tem, né, para se utilizar ali de técnicas, porque o teatro é ao vivo e o cinema ele consegue preparar melhor as coisas. Por isso que o cinema é a forma, que eu diria, a forma mais superior de arte, né, no mundo atual.
ao menos de uma representação do belo, porque por mais que, por exemplo, o Platão vai dizer que a forma superior de arte seja a música, o Carlos Nogueira vai dizer que a forma superior de arte seja a música, o cinema tem a música implícito dentro dele, né? No cinema você tem a música, você tem a pintura, você tem a escultura, porque no cinema você tem um conjunto de realidades sensíveis, enquanto na música você só tem uma experiência sensível através da audição, e na pintura e escultura somente através da visão, né? Na escultura talvez através do tato também. No cinema você tem através tanto da visão quanto da audição, né? E com um conjunto de técnicas que, que aprimoram mais ainda essa visão, né? E essa audição. Enfim, o filme A Paixão de Cristo, ele vai utilizar-se do cinema, da arte cinema, para fazer uma obra que eleva, né, o espectador ao bom e verdadeiro através do belo da forma mais como é que se pode dizer, mais fidedigna possível do que é belo, do que é bom e do que é verdadeiro. Por quê? Porque o verdadeiramente verdadeiro, para ser pleonástico aqui, né? O verdadeiramente verdadeiro, o verdadeiramente bom e o verdadeiramente belo são apenas, né, a Santíssima Trindade, né? É Deus. Deus é o verdadeiramente bom, Deus é o verdadeiramente belo, Deus é o verdadeiramente verdadeiro, né? E o filme A Paixão de Cristo retrata de modo belo, da melhor forma possível, né? Ou melhor, da melhor forma que eles conseguiram fazer, né? Da melhor forma possível dentro das capacidades do cinegrafista ali e da produção artística, né? O verdadeiramente belo, o verdadeiramente bom e verdadeiramente verdadeiro, que é Deus, né? E ainda mais o grande sacrifício de Cristo para a remissão das almas e criação da nova aliança, né? Então, o sacrifício de Cristo é a obra mais é aquilo que é mais de elevado, né? Dentro de todos os acontecimentos ali dos evangelhos, né? Então não é apenas demonstrar o belo através da religião, como por exemplo um belíssimo filme de um santo. É demonstrar o belo através da coisa que aconteceu mais bela na história da humanidade, entendeu? Que é justamente o sacrifício de um Deus pelo seu povo. Aí vocês podem afirmar que não, mas não é só porque está representando algo tão belo como a Paixão de Cristo que o filme em si é belo, né? Porque eu posso representar a Paixão de Cristo de uma forma feia. Isso é verdade. Mas se a gente comparar, né, o filme A Paixão de Cristo com outros filmes que representam a Paixão de Cristo propriamente dita, né? Você percebe que não tem um filme que se utilize tanto de simbolismos bem estruturados, de, de, de uma representação tão fidedigna, né? Porque se você for ver, nenhum filme se aproxima disso, né? Não tem nenhum filme que realmente conte a Paixão de Cristo como a Paixão de Cristo propriamente dita, né? A maioria dos filmes que falam da Paixão de Cristo contam a história da vida de Jesus como um todo. Alguns que falam da Paixão de Cristo, boa parte também são cinema mudo, antigo, então era uma época que os próprios roteiros eram muito superficiais, digamos assim, né? O cinema mudo, né? Não estou falando da era de ouro do cinema mudo, não, tá? Estou falando do começo. Bem no comecinho do cinema mudo ali, tiveram vários filmes sobre a Paixão de Cristo, né? Até vi vários deles, né? Tem no meu Letterboxd aí. Vou botar aí na descrição quem quiser ver depois no meu Letterboxd, né? É... esses filmes do começo do cinema mudo ali que falam da Paixão de Cristo, a grande maioria tem um roteiro muito simplório, né? Que é basicamente só uma repetição da paixão ali do que está escrito nos evangelhos, mas uma execução bem como se fosse um teatro de via sacra que a gente vê nas próprias sessões por aí durante a Semana Santa, né? Nas escolas e tudo. Então não é uma representação tão fidedigna, tão cheia de técnicas cinematográficas que provoquem mais a beleza ali no filme, entendeu? Eu falo como se fosse opinião pessoal, né?
mas também eu acho que não preciso discorrer nessa argumentação falando sobre como é necessariamente o filme mais belo sobre a Paixão de Cristo, porque realmente é algo meio evidente. É evidente, né? Qualquer pessoa que assista os filmes que tratam do tema A Paixão de Cristo, né? Existe mais de um, né? Mas qualquer pessoa que assista vários desses filmes e assista o filme do Mel Gibson vai perceber a superioridade do filme do Mel Gibson, né? Tanto que, só para dar um exemplo de o quão fidedigno é o filme, no filme eles falam em hebraico, aramaico, grego e latim, que são as línguas que eram faladas ali na época na região, né? Inclusive, para ser tão fidedigno, tão realista, nos momentos que os judeus estão falando em latim, por exemplo, eles adicionaram erros de sotaque ali, de linguagem. E nos momentos que os romanos estão falando em grego ou em hebraico, eles também adicionaram erros, em aramaico, né? Eles também adicionaram erros, entendeu? Mostrando como tem tentando fazer uma situação bem realista, né? Bem realista ali do que era, que estava acontecendo. E aí, muitos vão acusar o filme de sentimentalismo, né? É a maior crítica que eu acho que tem aqui no cenário brasileiro, né? Porque na gringa, o filme é muito criticado também. O filme A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, é muito criticado na gringa, mas por outros motivos, né? Que graças a Deus não vejo esses motivos sendo muito pontos de ataque aqui no Brasil contra o filme. Como, por exemplo, antissemitismo, né? Antissemitismo, que mais? Que o filme seria polêmico, que o filme seria uma forma extremista, radical de representar Cristo, que o filme seria extremamente violento e que não precisava ser tão violento assim. Mas, sinceramente, essas são críticas muito bestas do povo gringo lá, né? Agora, por que é o sentimentalismo que muitos brasileiros acusam aqui, né? Inclusive o professor Carlos Nogueira acusa o filme de sentimentalismo, né? Sentimentalismo, se você pesquisar no Google, uma pesquisa simples, o Google mesmo vai responder aqui, ó, que sentimentalismo é o excesso de sensibilidade ou exacerbação de emoções, colocando os sentimentos acima da razão e do equilíbrio. Pô, claramente é impossível você alegar, né, verdadeiramente, que o filme A Paixão de Cristo é sentimentalista. Por quê? Não se coloca emoções e sentimentos acima de razão ou de equilíbrio. Porque se o colocasse, eles fariam um exagero da representação da Paixão de Cristo. Só que, na verdade, o filme A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, é um grande eufemismo. É um grande eufemismo. Porque a quantidade de agressões que Jesus Cristo sofreu na Paixão, na vida real, em comparação ao filme, é muito maior. 1000 vezes maior. De acordo com a tradição católica, Cristo levou em cerca de 5.500 golpes no seu corpo durante toda a paixão, né? Uma coisa que não é retratada no filme é a quantidade de bofetadas, de chutes, de socos que Cristo levou, que superou as centenas, entendeu? Superou os milhares, inclusive, né? No filme, Cristo apanha, apanha, mas não chega nem perto do que ele sofreu na vida real, né? Por exemplo, a coroa de espinhos, caso vocês não saibam, a coroa de espinhos não é aquela auréolazinha, né? Aquela tiara que Cristo usa na testa, como é representado em praticamente toda a iconografia cristã, né, de todos os séculos aí. A coroa de espinhos, está descrita isso na Bíblia, a coroa de espinhos é praticamente um capacete, né? A verdadeira coroa de espinhos que Cristo usou na cabeça dele é como se fosse um capacete que chegava até a nuca. Então imagine um capacete de moto feito de espinhos. E não é qualquer espinho não, todo mundo já se furou num espinho de uma flor, né? Quem pelo menos já pegou uma flor no campo sabe, né? Mas esses espinhos eram de uma planta que tem lá na região da Judéia, um arbusto espinhoso, né? Que os espinhos eles chegam até 4 centímetros. Imagine um espinho de 4 centímetros extremamente afiado sendo colocado na sua cabeça e o, os soldados não só chegaram lá e encostaram a coroa na cabeça de Cristo, não. Eles colocaram na cabeça de Cristo e empurraram até a coroa chegar no fundo da cabeça dele ali com um cano, né? Como é o nome? Com os porretes, né? Os bastões que eles estavam segurando. Eles pegaram e enfiaram a coroa dentro da cabeça de Cristo ali. Então entraram espinhos ali
pelo menos uns 3 centímetros fundo, né, do crânio dele, né? E outra, né, o coroa chegava até a sobrancelha de Cristo, não parava ali no meio da testa não, tá? Isso é só um exemplo, né? No Horto das Oliveiras, antes de toda a paixão, quando Cristo sua sangue, né? E aí tudo bem, né? Não tem como eles representarem isso, ou até não quiseram representar isso tanto no filme, que é um pouco difícil, mas quando Cristo sua sangue, né, que ele sofre a hematidrose, né, que é uma condição que existe mesmo, uma condição médica de suar sangue quando você está em um estado de extremo estresse, ele fica numa situação depois de extrema sensibilidade ao tato, porque essa condição, a hematidrose, ela causa isso. Ela causa uma extrema sensibilidade ao tato depois que você sua sangue, porque o suar sangue é na verdade a explosão das suas glândulas sudoríparas, basicamente, né? Ali logo abaixo dos seus poros. Então é como se realmente você tivesse o corpo sendo ferido, o corpo inteiro, né? Ali, a sua pele. E assim a sua pele fica extremamente sensível ao toque. De modo que só se o cara chegasse e desse um tapinha nas costas de Jesus de leve ali, um amigo, já seria suficiente para sentir uma dor excruciante, né? Então imagina o Senhor nesse nível de super sensibilidade ao tato e sofrendo tudo que sofreu, né? Já aumenta muito mais. E, como eu disse, o filme não conseguiria representar de forma alguma nada próximo ao Calvário, porque a paixão de Cristo durou um dia inteiro, né? Jesus sofre esse sofrimento de agonia e sua sangue ali, é traído por Judas e tudo no Horto das Oliveiras ali, é por volta de 10 da noite de um dia. Ele morre na cruz, é por volta de 3 da tarde do dia seguinte. Então todo esse tempo não tem como ser representado em um filme de 2 horas, né? Então, claro que vai ser diminuída a quantidade de sofrimento que o Cristo sofreu, né? Eu não estou nem falando, eu não estou querendo entrar aqui no mérito do sofrimento espiritual, da dor de carregar nossos pecados, porque isso realmente impossível de qualquer filme representar. Mas eu estou falando do sofrimento físico de Jesus, ou ao menos todas as agressões que ele sofreu, né? Não tem como representar em um filme, entendeu? Por mais que seja teoricamente possível, se você fizer um filme de mais de 10 horas, entendeu? Se você fizer um filme de mais de 10 horas, então talvez seja possível. Mas também seria muito cansativo e não faria sentido, né, para uma obra cinematográfica apresentar todas as 5.500 agressões que Cristo sofreu dessa forma, né? Então, é mostrado no filme somente os principais sofrimentos ali de Cristo, basicamente. Essa obra tanto não é sentimentalista que eu posso até dar um testemunho pessoal sobre isso. Que eu não quero pagar de machão aqui, mas eu sou um cara que não me emociono facilmente, principalmente com obras de cinema, entendeu? Eu, eu não sou de ficar chorando pra nada, assim, muito raramente mesmo, né? Eu conto nos dedos a quantidade de filmes que realmente me emocionam, ou que realmente me emocionaram. Agora, A Paixão de Cristo, eu sempre choro, normal. Impossível não chorar. E aí, por quê? Você chora porque o filme é muito emotivo? Não, você não chora porque o filme é muito emotivo. Até porque o filme nem sequer constrói uma narrativa que cause uma afeição do espectador com o personagem principal para depois essa afeição ser destruída ali através do sofrimento do personagem principal. O filme não faz isso. O filme já começa na paixão de Cristo, não tem uma narrativa anterior para criar afinidade com Cristo. Tanto que uma crítica de muitos ateus, né, que eu vi até nos fóruns da internet falando sobre esse filme, é que eles não se emocionaram não com o filme como o povo diz que é emocionante e tudo. Mas justamente eles não vão se emocionar porque eles são ateus, né? Muitos ateus se emocionaram sim, porque eles não estavam tão convictos no ateísmo dele, talvez, entendeu? Mas muitos ateus não se emocionaram justamente porque eles não tinham nenhuma afinidade com Cristo, entendeu? Não tem essa afeição por Cristo. E por isso o sofrimento de Cristo seria indiferente a eles. Entende? Então, o que realmente faz a gente se comover, o que realmente faz a gente chorar, é o fato de a gente saber que Cristo está sofrendo ali por nós. E a comoção que nos causa é a culpa dos nossos pecados. É por sentir culpa por ter pecado, né, contra uma pessoa, um ser, né, um Deus de infinita, né, de infinita dignidade, que eu me sinto triste, que eu me sinto
angustiado ao assistir a sua paixão. Até mesmo, né, que seja uma paixão, uma paixão superficial, digamos assim, como, por exemplo, uma procissão de via sacra com uma encenação da via sacra assim num colégio, por exemplo. Não se compara ao filme de Mel Gibson, mas o cristão se emociona. O cristão que está assistindo uma via sacra de um colégio ali, das crianças ali, se emociona. Porque lembra de Cristo e lembra do que Cristo sofreu. Até mesmo um cristão sozinho na igreja, rezando no dia da Semana Santa ali, meditando a paixão de Cristo, meditando a via sacra, muitos se emocionam. E não é sentimentalismo, é simplesmente porque é emocionante de fato. Né? Sentimentalismo é quando você eleva o sentimento acima da razão, acima do equilíbrio, mas isso é completamente equilibrado, porque é simplesmente uma representação fidedigna do que realmente aconteceu. E ainda digo mais, é até eufemista. É até eufemista, como eu falei. Então aquele que não se emociona assistindo a Paixão de Cristo, é essa pessoa que está errada. Porque essa pessoa, se ela não se emociona assistindo a Paixão de Cristo, o coração dela está tão fechado a Deus, tá com um coração tão de pedra, né, que realmente não é uma resposta proporcional ao que está sendo visto ali, né? A pessoa fica realmente indiferente ao sofrimento de um Deus que sofreu na cruz por ela, né? Isso sim não é equilíbrio. Isso sim não é proporcional, não é racional, né? Então, tanto que se você analisar o filme, você não vê, né, tanto sentimentalismo assim quanto afirma. Eu acho muito difícil, na verdade, notar algum sentimentalismo ali no filme. Todo sentimentalismo, entre aspas, que é visto no filme, eu sinto como se fosse uma forma de representar, né, de tocar os corações dos cristãos, mas de uma representação realmente fidedigna ali do que aconteceu, e não como forçando a comover as pessoas só pela comoção das pessoas, entendeu? E aí eu quero partir para um ponto que é o ponto de por que eu acho que esse filme é um filme que realmente é milagroso, no sentido de que Deus estava presente, né? Deus estava provendo ali na produção desse filme, né? Ao menos na atuação do Caviezel, do Jim Caviezel, eu tenho certeza que Cristo ali pôs sua mão. Por quê? Primeiramente, a quantidade de conversões que aconteceu dentro desse set, né? O ator que fez o Judas, ele era um ateu convicto. O ator que fez o Barrabás, ele era um ateu prático, né? Ele era aquele cara que até era um católico de IBGE, mas na verdade eu acho que era islâmico mesmo. Eu nem lembro mais qual era a religião dele. Eu sei que ele era um cara que até tinha religião, mas não praticava nem ligava para isso, né? Como muitas pessoas hoje em dia. Mas quando eles estavam no set, principalmente por causa do Jim Caviezel na sua grande atuação, eles se converteram, né? Se converteram. O Judas, quando ele começou a fazer as atuações, ele entra no set já falando que, ó, eu sou ateu. Ele mesmo falou isso. Ele falou isso, dizendo que, não, eu vou fazer aqui o filme só pelo dinheiro aqui, só pra ter uma aparição num filme e tudo, mas eu sou ateu. Entendeu? Ele quis deixar isso claro. Inclusive, ele era um ateu raivoso, um ateu militante, né? Como ele mesmo descreve. E ele, no fim do filme, no fim da produção, já estava se confessando com o padre, restaurou seu casamento, né, dentro da igreja, né? Não lembro ele batizou os filhos, eu acho. Acho que ele já era batizado e depois virou ateu. Mas enfim, ele batizou os filhos, entendeu? E virou um cristão devoto, praticante, católico praticante, né? Durante a produção do filme inteira, né? Tinha um padre que acompanhava a produção do filme, né? Tanto também vários teólogos e padres para darem aconselhamento ao Mel Gibson de como fazer as coisas e ajudarem ele a pensar nos simbolismos e tudo, mas também para confessar a equipe de atores e a equipe da produção, né? Para manter ali os sacramentos da equipe, para manter a obra o mais santa possível, né? E o Jim Caviezel, o ator que fez Jesus, né, ele se confessava e comungava todos os dias, e em todas as cenas em que ele não está falando, ele disse que estava rezando na sua mente, né, enquanto atuava. E
Por isso, né, acho que muito por causa disso, eu acho que Jesus Cristo realmente estava ali na encenação do Jim Caviezel. Da mesma forma como Cristo age em persona Christi na figura do sacerdote quando esse administra os sacramentos, eu acho que Deus, né, Cristo, agiu pelo menos um pouco ali, a persona de Cristo ali dentro do Jim Caviezel, né? Por quê? Não só pela conversão do Judas, mas o Barrabás também, ele se converte assim que ele olha para Jesus Cristo, né, para o Jim Caviezel. E o Barrabás ele foi orientado pelo Mel Gibson a não olhar para o Jim Caviezel, porque o Jim Caviezel estava comovendo todo mundo, né, na sua atuação. E ele queria um Barrabás frio, indiferente, um Barrabás realmente maligno. Mas ele olha, né, e essa cena acaba até sendo a cena final, o corte final, né, porque ele está lá rindo, mostrando a língua para o povo, né, mostrando toda a sua repugnância. Ele olha para o Cristo ali e você vê que ele tem um receio, né? Ele se sente incomodado com algo. O Barrabás vai falar que nessa específica cena, quando ele olhou para o Jim Caviezel, ele viu Cristo, viu Jesus, se comoveu e a partir desse dia ele se converteu, né? Se converteu verdadeiramente e também virou um cristão de volta, assim como Judas, né? Assim como a todo Judas. E se você analisar as coisas que realmente aconteceram com o Jim Caviezel, conforme ele deu seu testemunho pessoal, e não só do seu testemunho pessoal, das coisas que aconteceram dentro da sua mente, mas seu testemunho das coisas que aconteceram de fato no set, você vê que realmente só pode ser uma obra milagrosa. Por exemplo, o Jim Caviezel, caso vocês não saibam, ele ouviu o demônio falando com ele durante as gravações do filme, dizendo que ele ia morrer naquelas gravações, né? Mas ele sentia que Cristo estava chamando ele para fazer o filme e fez o filme, né? E o demônio falou que ele ia morrer não foi à toa, porque durante o filme, o Jim Caviezel, ele sofreu ferimentos de até 35 centímetros por conta de 2 chicotadas durante a cena da flagelação de Cristo, que realmente pegaram nele sem querer. Inclusive, o corte final dessas chicotadas aí foi para a cena do filme, então dá pra ver qual foram as chicotadas que realmente pegaram nele. Durante o momento que ele está carregando a cruz, né, na hora que ele tem a terceira queda, né, que ele cai e a cruz cai também, né? A cruz era realmente uma cruz pesada, tá? Era uma cruz extremamente pesada, uma cruz realmente de madeira. E na hora que a cruz cai em cima dele, que ele tem a terceira queda de Cristo, ele teve uma queda na vida real também. Ele não caiu só atuando não, tá? E nesse momento a cruz caiu em cima do ombro dele. E aí vocês já sabem, quebrou o ombro do cara, né? Dizem que ele deslocou o ombro, só que esse deslocar não é um deslocar que a gente desloca, por exemplo, fazendo jiu-jitsu. Não, o cara deslocou o ombro no nível que quebrou a articulação do ombro, né? Porque a cruz é extremamente pesada, caiu ali em cima do ombro dele e o dano foi severo, entendeu? Depois disso, você tem a gravação do Sermão da Montanha, por exemplo, a cena do Sermão da Montanha, que é um flashback que ele tem enquanto está lá em cima na cruz. E durante essa gravação do Sermão da Montanha também caiu um raio em cima do Jim Caviezel, na cabeça dele. E aí saiu fumaça das orelhas dele, entendeu? Pelos ouvidos. O povo todo que tava lá viu o raio caindo. Caiu um raio na cabeça de um cara da produção também, né? Que foi inclusive apelidado de Lightning Boy. Dá pra ver nos créditos lá. Tem lá o nome dele e tem escrito entre aspas Lightning Boy nos créditos do filme, né? O Jim Caviezel depois, quando ele estava em cima da cruz, sofreu outro raio nas gravações da crucificação. Ele, quando ele estava em cima da cruz, ele estava realmente pendurado. E ele estava realmente pendurado com um ombro deslocado. Todo lascado o ombro dele, bichinho. E para piorar, na época das gravações da crucificação, que demoraram muito tempo, né? Demoraram vários dias, tiveram vários takes para fazer as cenas da crucificação, tá? Era uma época de inverno na Itália, né? O filme foi gravado na Itália. E vários dias chegaram até o máximo quer dizer, o mínimo, né? De menos 4 graus Celsius, né? De 4 graus Celsius negativos. E aí você pode pensar, pô, mas 4 graus Celsius negativo dá pra tancar de boa, pô. É só você usar um casaco, tudo e tal. Ele tava no alto, pendurado numa cruz e praticamente pelado, né?
Só você assistir o filme. Imagine ficar assim horas e horas, né? Horas e horas, pendurado numa cruz, pelado no alto de um morro, no alto de um monte, né? Quase pelado, com ventos, estava ventando na época, inclusive, estava tendo chuvas e ventos fortes, né? A menos 4 graus Celsius. O que acontece é que ele teve pneumonia, hipotermia e quase chegou a morrer. E os médicos falaram, pô, tem que aliviar isso aí. Fala pro Mel Gibson. O próprio Jim Caviezel não deixou, falou, não vamos aliviar, porque se for para morrer por Cristo, eu vou morrer muito feliz e eu quero fazer isso da forma mais fidedigna possível. E assim fizeram, né? Assim fizeram. E o Jim Caviezel sobreviveu, mas teve que fazer duas cirurgias de coração, né? Uma delas até com o coração aberto, mostrando que realmente não foi um filme comum, né? Jim Caviezel sofreu muito, tivemos muitas conversões. Jim Caviezel estava o tempo todo em estado de graça e comungando, né? O Jim Caviezel estava o tempo todo orando. E o demônio falou com ele, Cristo falou com ele. Ele, inclusive, durante uma das cirurgias, ele chegou a ser considerado clinicamente morto e ressuscitou depois. E ele falou que realmente viu a Cristo nesse momento, durante o tempo que ele estava morto, alguns minutos que ele ficou morto, né? Não só isso também, tivemos casos de milagres no set, né? Que eu sinceramente não sei muitos, apesar de que eu vi que o Mel Gibson já falou que tem mais de um. Mas eu sei só de um, que foi um caso de uma menina, filha de um dos caras do set, lá, de um dos técnicos de som, de alguma coisa assim, que essa menina sofria de convulsões epiléticas, né? Ela sofria de epilepsia e tinha ataques epiléticos várias vezes ao longo do dia, né? Ela tinha por volta de 50 ataques epiléticos todos os dias. E o que aconteceu foi que quando o pai dela começou a trabalhar no filme, simplesmente começaram a parar esses ataques e ela parou de ter. E foi curada só porque o pai começou a trabalhar no filme, entendeu? É tipo, pode ser uma coincidência, pode ser, mas me parece um milagre, entende? Então todo esse conjunto de coisas, quando juntas, né, fazem perceber que realmente deve ter uma providência divina por trás, né, desse filme, né? E não acaba aí também. Eu acho que a grande beleza do filme também está no seu simbolismo, né? Por exemplo, quando Cristo é pendurado na cruz, cai em forma de CGI, uma gota do céu. Essa gota representa a lágrima de Cristo, ou a lágrima de Deus Pai. É o pai que chora por seu filho morto. Outro momento também, quando os simbolismos que mais pegam as pessoas, né? O simbolismo que mais as pessoas não notam, que as pessoas notam e não entendem, né? Os simbolismos relacionados ao mal no filme. Então você tem, por exemplo, um dos servos do Sudério, ou do Sinédrio, tá lá usando um tapa-olho, né? Em uma das cenas tem um dos servos lá dos guardas do Sinédrio usando um tapa-olho, que isso representa justamente a cegueira do povo fariseu ali, de não conseguir ver quem é o seu Deus, quem é o seu Messias, né? E por essa cegueira que causaram as coisas más. Você também tem, por exemplo, o demônio segurando um bebê idoso lá feio, né, durante o momento ali da flagelação, que representa justamente como Satanás cuida do seu filho, né, zombando de Deus Pai que não cuida do seu filho, porque Cristo está sofrendo e Deus Pai está deixando, entendeu? Então ele está zombando de Cristo ali naquele momento e zombando de Deus, mostrando, olha aqui, eu cuido bem do meu filho aqui enquanto você não cuida do seu, entende? Ele está querendo mostrar para Cristo que o Pai o abandonou para fazer o Cristo se desesperar, o Cristo largar sua missão, né? Tanto que o próprio Satanás também tenta contra Cristo logo no começo do filme, no Getsemane. O Getsemane é o Jardim das Oliveiras, né? O Horto das Oliveiras. E no Getsemane, assim, na primeira aparição do demônio, ele diz, né, que o Cristo não vai aguentar, né? Que o Cristo não é capaz de suportar aquilo, né? Todo o sofrimento. Mas o Cristo fala, Pai, afasta de mim esse cálice, mas se for para eu beber, eu bebo com obediência, né? E aí aparece a serpente e o Cristo pisa na cabeça da serpente, né? E está na Bíblia que a descendência da mulher, né, vai derrotar, vai matar a descendência de Eva, da serpente. Como assim?
Eva comeu a fruta a partir da serpente, né? A descendência da serpente, que contaminou o pecado, né? É destruída pela descendência da mulher. Essa mulher não só é representada pela mulher Eva, que é a primeira das mulheres, né? Mas é principalmente representada pela nova Eva, que é Nossa Senhora. E a nova Eva que deu luz ao novo Adão, que é Cristo, né? Que é Maria dando luz a Cristo. Cristo pisa na cabeça da serpente e, portanto, a descendência da mulher derrota a descendência da serpente, né? O Cristo, filho de Deus homem, o Deus homem, filho de Deus Pai, e filho de Maria Santíssima, pisa na cabeça da serpente e derrota a descendência da serpente, né? A serpente também em si é apresentada ali no filme, no simbolismo também no Getsemane, né? Antes de Cristo pisar nela, saindo do capuz ali do demônio, né? Saindo do manto do demônio. Inclusive dá pra ver o rabinho da serpente ali no nariz do demônio, né? Mostrando a ligação entre a serpente e o demônio. Justamente por isso que Cristo pisa na cabeça da serpente, não é como se ele só tivesse tipo, vi um bicho aqui e vou matar, entendeu? Não. É porque a serpente representa o capeta, né? E o capeta representa o mal. As crianças perseguindo Judas, né, com aqueles rostos de idoso. Por que crianças com rosto de idoso para representar o demônio? Porque é algo grotesco e algo antinatural. Entendeu? E é através dessas coisas antinaturais que o demônio a gente tem uma expressão melhor do demônio, porque a natureza, né, a ordem, ela vem de Deus. Então o demônio, como ele quer ser Deus, ele vai subverter a ordem divina, vai subverter a natureza, vai fazer as coisas do modo mais ao contrário possível. Por isso que crianças com faces de idosos, né? Por isso que o demônio ele se apresenta como uma figura andrógena. Não consegue saber se é uma mulher ou um homem. Isso também porque na tradição cristã os anjos não possuem gênero, né? Também por isso. E o demônio é um anjo. Inclusive o mais belo dos anjos, né? Que caiu dos céus e se tornou atualmente agora a mais feia das criaturas pela sua maldade, né? Também outras coisas, os simbolismos que aparecem durante o filme é sobre a cena do Sermão da Montanha, que na cena do Calvário, você tem um povo de judeu ali, dos fariseus, né, contra Cristo, né, amaldiçoando Cristo, pedindo crucifica-o, né, lá no começo do filme, e agora lá no Calvário querendo ver ele morto, né. E aí corta para a cena do Sermão da Montanha, que eles estão novamente em cima da montanha ali. Cristo está pregando para o povo judeu e o povo judeu está ouvindo. Então mostra essa dicotomia do mesmo povo que em um momento estava em cima da montanha louvando aquele cara, ouvindo aquele cara, e agora está em cima da montanha querendo a morte daquele cara, querendo a morte de Deus, Cristo. Para você ver o quão eles estavam num estado de confusão, o povo judeu. Outro simbolismo também é o simbolismo da cena de que eles vão apedrejar a prostituta e Jesus aparece e salva a prostituta, mostrando que essa prostituta é Maria Madalena, né? Na Bíblia, nada indica que essa prostituta é a Maria Madalena, na verdade. São histórias separadas. Mas, como Maria Madalena era uma prostituta no passado, e essa história da prostituta é uma história impactante, Mel Gibson quis unir as duas histórias, e aparece no filme as duas histórias unidas, como se a mulher que Cristo foi lá e salvou dos caras apedrejarem, né, era, na verdade, Maria Madalena, né? É outro simbolismo, assim, que quer mostrar justamente uma continuidade das obras de Cristo, né? Outra coisa também é quando, logo no começo do filme, os soldados pegam Cristo, né, os soldados do Sinédrio, capturam Cristo, Maria, ela acorda desesperada, né? Mesmo sem saber o que está acontecendo, né? E ela e Maria Madalena recitam ali um salmo da Páscoa judaica, né? E isso não está no Evangelho também, né? Elas não falam isso no Evangelho nesse momento, mas isso representa que o que vai acontecer agora é relativo a uma nova Páscoa que Cristo vai instituir, entendeu? Ele é capturado na Quinta-feira Santa e morre na Sexta-feira Santa, mas tudo isso faz parte de um projeto
que vai instituir a nova Páscoa no domingo da Semana Santa, que é o domingo de Páscoa, logo em seguida, né? 3 dias depois, né? E por fim, eu quero finalizar falando sobre como a obra A Paixão de Cristo de Mel Gibson é simultaneamente a obra mais feia e a mais bela já produzida na história da arte humana. E essa é a grande beleza dela. Por quê? Esse paradoxo, na verdade, é só um paradoxo aparente. Porque a fealdade, né, a feiura, no sentido objetivo, ela é a privação de uma perfeição. Né? Privação da perfeição naquilo que deveria ser perfeito. Então, por exemplo, sei lá, uma pintura onde eu pegue uma parte dessa pintura e rasgue, né? Fica algo faltando ali e isso é feio, né? Por exemplo, bater num ser humano é feio. Bater numa criança é mais feio ainda. Por quê? Porque a violência contra a criança é inocente, né? A criança é inocente e a violência contra a inocência e a fragilidade de uma criança é mais ultrajante, porque é menos perfeito, né? Seria mais proporcional um homem bater num homem adulto. Como ele está batendo uma criança, essa diferença torna o cenário menos harmônico e menos perfeito, e por isso é mais feio ainda bater numa criança do que bater num cara da sua idade. Mais feio ainda também é bater na própria mãe, porque a mãe ela agride uma dignidade especial, né, bater na mãe, que é a dignidade da maternidade, né? O laço entre mãe e filho é um laço santo, né, sagrado, né? E aí bater no próprio Deus, ser de dignidade infinita, né? Fonte de todo o bem, fonte de toda a beleza, né? E ele é açoitado, é cuspido, é pregado na cruz, é coroado de espinhos, né? É chutado, é socado. Essa é a coisa mais feia que existe, é a coisa mais feia possível de ser feita, né? Blasfêmias contra Cristo, agressões contra Cristo, o pecado é a coisa mais feia de ser feita. Mas, por mais que não exista coisa mais horrenda do que a paixão de Cristo, é, no entanto, esse evento o mais belo de toda a história. Porque Cristo assume todas essas agressões, que são as piores agressões de todas, que são as agressões contra Cristo. E por um ato de amor perfeito, o mais perfeito ato de amor, é que Deus ele se entrega livre, né? Se entrega livremente nas mãos dos seus malfeitores, né? Se entrega nas mãos dos seus malfeitores para sofrer todo aquele sofrimento indigno, né? Todo aquele sofrimento que ele não merecia, mas sofrer por nós. Então é um grande sacrifício. É feio eu pegar uma ovelha, né, um cordeiro, um belo cordeirinho, cortar a garganta dele. Ainda mais o fato de que os cordeiros eles são os animais que não reagem ao sacrifício. Não reagem a agressões. Como assim? Por que, que o cordeiro é um animal sacrificial? Porque se você pegar um cordeiro e deixar ele de cabeça para baixo, né, segurar ele de cabeça para baixo, ele fica imóvel. Ele para de se mexer. Ele não debate, ele não briga. Você só mata ele e ele fica tranquilo, né? Então, Cristo faz a mesma coisa. Cristo ele se entrega, dá a outra face àqueles que estão açoitando, àqueles que estão agredindo, aqueles que querem a morte dele, aqueles que vão crucificá-lo. Então, Cristo, por isso que Cristo é chamado de o Cordeiro de Deus, né? Porque ele aceita a morte de uma forma calma, de uma forma tranquila, né? Então, a cruz, ela é ao mesmo tempo o instrumento de tortura mais vil, mais cruel, mais feio da história, mas é ao mesmo tempo o símbolo mais glorioso de toda a história, porque é o sacrifício do Deus vivo. É o sacrifício que Deus se sacrifica pelos seus filhos ali, pelos homens pecadores, pelos pecados de todos nós, né? Ele pensou em cada um de nós. E aí entra outro simbolismo do filme, que é quando Cristo já está morto, Maria pega ele em seus braços e ela olha diretamente para a câmera. Ela olha diretamente para a câmera com um olhar de decepção, com um olhar frio. Ela não está só triste pelo seu filho e olhando na câmera só para impactar o espectador. Ela está olhando na câmera com um simbolismo por trás que diz: você é o culpado disso. Você matou Cristo. É por sua culpa que Cristo está aqui em meus braços. É isso que
esse olhar de Maria para a câmera quer dizer que Cristo morreu por nossos pecados, mas não foi pelos pecados da humanidade, de modo genérico. Cristo morreu pelo seu pecado. Entendeu? E Cristo morreu na cruz pensando em você, em salvar você. Cristo morreu por mim. Cristo morreu por mim, Tito. Ele pensou em Tito. Do começo ao fim da minha vida, Cristo estava olhando tudo ali no momento do Calvário. E ele decidiu morrer por mim. Decidiu morrer por você. E é por isso que Maria olha diretamente na câmera, né? Mostrando que nós temos culpa disso, né? Nós somos os verdadeiros culpados. E é isso, é a fealdade suprema que é a beleza suprema ao mesmo tempo. Que cada ferida de Cristo ali é uma prova de amor que ultrapassa qualquer outra prova de amor já dada. Porque se Cristo é um ser de infinita dignidade, qualquer agressão contra ele é uma agressão de infinita injustiça. E mesmo assim ele perdoa. Mesmo assim ele perdoa e aceita sofrer cada vez mais e mais agressões por nós. É por isso que eu acho que o cinema, que é uma obra que já existe há mais de um século, é uma forma de obra de arte que existe há mais de um século, né, onde milhares de filmes foram feitos, mas que é mais bem representado, mais perfeitamente representado, né, no filme A Paixão de Cristo de Mel Gibson. Acho que nenhum filme chegou perto de representar algo dessa magnitude, porque é a mais suprema beleza representada de uma forma extremamente fidedigna, né? Então, se você é cristão e nunca assistiu esse filme ainda, né? Ou ao menos nunca assistiu esse filme com a atenção devida, assista. Porque não é apenas entretenimento, é meditação, é contemplação, né? Inclusive, durante a Semana Santa, eu fui me confessar com o padre na catedral e ele me recomendou assistir. Ele me deu a penitência, normal, mas ele me recomendou assistir o filme A Paixão de Cristo do Mel Gibson durante a Semana Santa. Ele falou para eu assistir, né? Enfim, esse é o meu argumento. É isso que eu acho do filme. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E passem bem.